Sem uma nova Constituição, a gente vai continuar sendo refém do crime. Se a gente não discutir a sério, pena de morte e prisão perpétua, que são duas coisas que hoje, por cláusula pétrea, a nossa Constituição proíbe, a gente vai continuar no estado de guerra civil que a gente vive hoje, Capitão Augusto. Terça-feira, 4 de novembro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral, declaro aberta a sessão, do início à sessão administrativa, apregoando para julgamento o único item desta pauta. Registro de partido político número 0600-684-90, procedente de Brasília, sendo requerente partido Missão Nacional. Eu acho que isso significa, primeiro, a existência de um partido de verdade. Mas a verdade é que a maior parte dos partidos que nós temos são cartórios. Não tem ideologia, não tem um programa, não tem um projeto. Nós temos um projeto muito sólido, aliás, consolidado no nosso livro amarelo. Nós teremos pré-candidatura à presidência da República já pro ano que vem. Então agora é o momento que começa o projeto institucional do Movimento Brasil Livre, que começou lá atrás com as manifestações pelo impeachment da Dilma e que agora dá um passo gigantesco no caminho da materialização do seu projeto. Depois de protocolar na Câmara dos Deputados o projeto anti-Oruan, eu passei a ser ameaçado por esse sujeito. Mas aí, vem aqui agora, pô, tô aqui na penha, vem me pegar que vocês querem que eu vire o bandido, que eu me revolte, né? Oruan foi detido, né? A polícia bateu aí na porta da sua mansão. O Brasil não é o país em que o poste mija no cachorro, né? O Brasil é o país em que o cachorro acende a luz e o poste late. Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. E eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo ali de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Eita porra do caralho, agora fodeu. É verdade. Essa pessoa, deputado estrangeiro, esse deputado reborn que acabou de falar, se quer ter o direito de falar da questão indígena, o senhor estrangeiro aqui tinha que pedir perdão pro Olha aqui, povo Léo. indígena. Ela me chamou ou não chamou de deputado estrangeiro? Você não respondeu até agora. A função de um parlamentar é exercer esse tipo de briguinha, exercer... Pois é, fala pra sua deputada que começou. Brutal, não sobrou nada pro Betinha. Exercer esse tipo de tumulto não é deputado. Ah, não? Não é deputado. Não é a função de um parlamentar eleito. Pois é, concordo. Fale com o seu deputado. De um parlamentar eleito exercer esse tipo de provocação Ensine a sua parlamentar, então. contra uma mulher indígena, que tá representando os interesses contra e ela me chamou de deputado estrangeiro, não. Então, vamos lá, não, você não consegue concordar com um fato. deputado reborn. E estrangeiro. Sério, pelo amor de Deus. E estrangeiro, chamou ou não chamou? O deputado estrangeiro reborn. Estrangeiro chamou. Chamou, né? Pelo amor de Deus. Então, beleza, você concordou com o primeiro pressuposto. Vamos lá, segundo pressuposto. Ser chamado de deputado estrangeiro por causa da sua origem é racista ou não é? Sim ou não? Ser chamado de deputado estrangeiro pela origem da sua... E reverso. Não, é racismo puro e simples. Ser chamado... Ser óbvio. Óbvio. Então aí é uma discussão... Óbvio. Qualquer cor, qualquer etnia, qualquer religião pode ser discriminada. Japonês não sofre preconceito? Não pode racismo. Não pode racismo. Então você tira toda a questão e toda a carga cultural, toda a carga histórica, toda a carga que influenciou... Se um grupo sofreu historicamente racismo, o outro pode sofrer também? Mas é o peso sobre isso. Eu não tô diminuindo o peso. Eu não tô diminuindo o peso. É uma coisa. Eu chamo a pessoa preta de branquelo. É o mesmo peso. Você enxerga isso da mesma forma? Não, mas é racismo também. Esse é o meu ponto. Não, mas é racismo também. Mas então a pena é a mesma. Não, mas é racismo também. Então a pena é a mesma. Não, a dosimetria é diferente. A aplicação do tipo penal é a mesma. A pessoa que é a mesma. Óbvio. Você chamou o cara de branquelo. Óbvio. Então é um problema grave você achar isso. Não, desculpa, você que tem problema grave. Primeiro, você não consegue aceitar o fato. Segundo, você não respondeu até agora. Chamar um deputado de deputado estrangeiro por causa da origem da sua família é racismo ou não é? É ou não é? Eu respondi todas as suas perguntas. É ou não é? É ou não é? Quando você provoca uma parlamentar indígena que representa os interesses dessa categoria. Isso é racismo? Eu provoquei isso é racismo. Isso é racismo através de atitudes. Isso é racismo através... Isso é racismo através de fatos. Qual foi o fato? Qual foi a atitude? Causando em plenário. Causando o quê? Eu falei do licenciamento ambiental. Não é função de um parlamentar. Eu falei de um erro técnico. Não é função de parlamentar. Não é função de parlamentar falar de erro técnico? E aí contra uma mulher indígena, você bater boca, ir pra cima... Que bater boca? Ela veio pra cima, eu fiquei sentado. Situação é muito chato. Eu fiquei sentado? Ela que veio pra cima? Que mundo que você tá? Não, com todo respeito. Não, mas que respeito? Que mundo que você tá? Não, tudo bem. Se você acha que é adequado isso, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura... O dela, não acho mesmo. Se for cometida uma injustiça contra mim aqui hoje dentro desse conselho, eu prefiro estar do lado daquele que é injustiçado do que daqueles que aplicam a penalidade injusta. Se os senhores não acham que é relevante quando atacarem a origem de vocês, a família de vocês, a honra da família de vocês, não acham que isso é relevante para a defesa de um parlamentar, aí eu vou ter o prazer de ter o voto contrário dos senhores. Se os senhores pensam o contrário, então eu peço que votem a favor do arquivamento do meu processo. Quando Sócrates foi condenado à morte por cicuta, um dos seus discípulos chega chorando para ele, né? Fala, mas mestre, eu tô muito triste e indignado porque o senhor foi condenado injustamente. E Sócrates, sempre sagaz como foi, responde: Aquela turma desrespeitosa, machista, que não autorizava a Entra Santa Catarina levar-se adiante. E agora vem aqui com uma suspeita da moralidade. Quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária. É um absurdo que não é
Quem quiser que será o senhor falou! Deputada Thalita veio aqui, o meu compromisso é respeitar o regimento interno. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário, e quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Galber Braga, do Partido Pessoal do Rio de Janeiro. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! 6 bilhões de reais sumiram do contra-cheque dos seus pais e dos seus avós. O segredo tá aqui nesse envelope. Parte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e em certa medida até perderia a razão de ser se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Peço a Vossa Excelência a decretação da prisão preventiva e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. O cara é foda, patroa. Pelo menos a ser sócio dessas empresas o senhor quer confirmar? Deputado, respeitosamente me manterei em silêncio. Ô, deputado Kim Kataguiri, essa propriedade, essa sociedade, ela é pública? É pública. Então o senhor tem que responder, senhor. É um documento público. Bom, o que o investigado não quiser responder, eu vou afirmar. E aí cabe a ele exercer o seu direito de desmentir ou não, né? Não sou eu que vou sair definitivamente, se tem uma pessoa que vai sair dessa CPMI com fama de ser ou de não ser ladrão, não sou eu. Porque quem é poderoso, né? Quem consegue fazer grandes roubos, esse é premiado, esse é blindado. Quem não é poderoso, muitas vezes é condenado até sendo inocente. Então, infelizmente, nós temos uma assimetria gigantesca no nosso país e muitas vezes com o respaldo da Suprema Corte, que deveria fazer o trabalho contrário, mas assim expressar, assim como o relator fez, o meu desejo. O investigado, senhor Igor, no que depender das minhas vontades e da minha sede de justiça, gostaria muito de ver o senhor preso. Você não é ateu? Não. Mas você não segue religião? Eu sempre fui um ateísta militante chato. Minha mãe sempre foi muito religiosa, tá? E falava, filho, vai com Deus. Eu, não existe. Nossa, todo mundo passou por isso. Mas aí eu li Platão. Aí quando eu li Platão, eu falei, não, realmente não tem como Deus não existir. Platão? Qual foi o argumento de Platão? Platão, assim, basicamente é o seguinte, que existe um mundo metafísico que precede o físico. Por quê? Porque existem leis que regem o mundo físico, que, por exemplo, os componentes eletrônicos, a combinação desses componentes que formam essa televisão, é uma coisa que já está pré-determinada metafisicamente. Porque antes de existir uma televisão, todos os componentes que você reúne para fazer uma televisão, eles formam uma televisão, porque ela existe antes no mundo das ideias de existir no mundo prático. Da mesma maneira como se não existisse nenhum triângulo físico no mundo, a partir do momento que a pessoa desenhasse o primeiro triângulo, o teorema de Pitágoras ia se aplicar. A soma do quadrado dos catetos ia ser o cateto da hipotenusa. Da mesma maneira como qualquer outra coisa, um círculo. Vamos supor que não existisse nada em forma circular no mundo inteiro. A primeira vez que desenhasse um círculo, seria 2 pirraios da mesma maneira. Então, assim, existem regras que precedem o mundo físico. Se existem regras que precedem o mundo físico, alguém idealizou essas regras. Deus. Não, boa explicação. Assim, muito superficial e grosseiramente. A proposta de plebiscito que eu faço para consultar a população se ela está satisfeita, se ela acha que essa Constituição trouxe desenvolvimento para o nosso país, funcionou para a segurança pública do nosso país, funcionou para a economia do nosso país, se nos transformou num país desenvolvido comparado ao que a gente era 40 anos atrás, comparado com o que se tornou Singapura, com o que se tornou Hong Kong, com o que se tornou Coreia do Sul, todos os países que estavam piores do que a gente nesse mesmo período de tempo. Quero saber se a população acha que essa Constituição nos serviu ou não nos serviu e se é a favor da gente instituir pena de morte e prisão perpétua. Porque, me desculpem quem discorda, mas eu não vejo outra saída pra Chico Picadinho, eu não vejo outra saída pra Elias Maluco, eu não vejo outra saída pra Maníaco do Parque. Por isso, meus colegas deputados, eu peço assinatura porque nós precisamos de 171 assinaturas de cada um de vocês pra gente convocar um plebiscito e consultar a população para redigir uma nova Constituição. Obrigado, presidente. A Câmara dos Deputados deve aumentar o número de deputados federais nesta semana. De novo, não! Eu vou atrapalhar, eu vou vocalizar, eu vou ganhar o máximo de tempo possível nessa semana. Senhor presidente, senhores deputados, nesse momento sinto vergonha do parlamento de colocar como a sua prioridade o aumento no número de deputados. É aquela velha
história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é pra ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Não vai contar com o meu voto, vai contar com a minha obstrução, com o meu discurso contrário, com a minha luta veementemente contra, para que a população tenha tempo de se mobilizar e virar os votos desse parlamento, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos parlamentares são a favor desse projeto de aumentar o número de deputados. Ainda dá tempo da sociedade se mobilizar para a gente derrotar esse projeto, que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. O Senado aprovou neste momento a ampliação de deputados. Essa matéria ela foi aprovada na Câmara dos Deputados ainda em maio. Minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Filha da puta! Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Porque você tá falando que você é contra, que o Lula é contra, então eu quero apoio seu do Lula pra gente revogar a taxa de blusinha. Apresenta agora, assessoria, pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, apresentou um projeto de lei para acabar com a chamada taxa das blusinhas. Apresentei o projeto, estou esperando até agora a assinatura do líder do PT. Cai no meu papi, já é. Ai, suquinho de murucujá, ó. Um miserável, é um miserável. Cite um exemplo do empreendimento que foi feito via LAC e que prejudicou uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Barreiras. Não foi via LAC. Lá de... Onde é que você viu que foi via LAC isso aí? Da Bahia. Foi LAC? É da Bahia, é. Foi LAC? Não foi não. É atividade de agressivo pastoril. Não foi LAC. Mas para atividade lá na Bahia, para você ter atividades de coisa, o cara tem que apresentar a documentação para poder instalar aqueles Sim, mas o empreendimento da Bahia não foi LAC. Né? Não foi LAC o empreendimento da Bahia. Eu tô falando. Eu tô falando, então não foi. Sim, mas não tem a LAC. Mas não foi tem a LAC. Não foi, né? Foi ou não foi? Mas a pergunta dela não é o caso específico. Foi, ela perguntou de LAC. O que é que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. O que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. Se pediu, eu peço pra repetir a pergunta aqui. Cita um exemplo de autolicenciamento que afetou a comunidade. Foi essa a pergunta dela, que afetou a comunidade indígena, etc. Pois é, você citou um exemplo que não é LAC. Que pode afetar. Sim, mas não é LAC. É isso? É isso. Então, o senhor tem que, como o autolicenciamento, pequenos rios, reservas e até áreas quilombolas fiquem desprotegidas. Pode dar exemplos reais de onde isso já aconteceu? Isso, esse exemplo que você deu não é LAC. Mariana. Não foi LAC. Não, eu tô falando do seu empreendimento. Tá difícil, né? Não existia LAC ainda. Claro que existia, Tato. Você tá LAC colocando... existe desde 2006. Mariana... Mariana o quê? Mariana de quando? Falando... Na forma como você colocou, como vocês defenderam agora no projeto, permite a LAC pra isso. Não permite, não. Eu vou ler aqui pra você. O Lula vetou. Não, eu vou ler aqui pra você. O requisito de LAC. PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. E aprovar essa PEC é pedir pro crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional pra se safar das suas investigações. É pedir pra gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição pra ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, porque o deputado fala, porque o deputado vota, porque o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Jair Bolsonaro será preso, condenado num processo ilegal, inconstitucional, com vício de competência e cerceamento à ampla defesa e contraditório. E você quer saber o grande responsável por trás de tudo isso? Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente. Ferro quente? Curiosidade. Como é que uma pessoa acha que vai meter um ferro de solda na tornozeleira e não vai acontecer nada? A gente tem a confirmação de que a Polícia Federal acaba de prender Jair Bolsonaro em Brasília.